Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Firmo, sou concluinte de 2019.1 e o Casvin pediu para eu falar um pouquinho sobre o meu TCC, sobre como foi o processo todo, não só de escrever o TCC, mas de buscar orientador, enfim. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês, compartilhar aí umas dicas, umas coisinhas que eu acho que podem ajudar vocês. Então, primeiro sobre o que foi o meu TCC, qual o título dele, qual foi o tema. O título do meu TCC é Águia Bicéfala, Eurasianismo Russo no governo Putin, e eu buscava com o meu TCC pesquisar um pouco sobre eurasianismo, justamente essa questão identitária e geopolítica da Rússia, de ser pertencente à Europa ou à Ásia, ou a uma mistura dessas duas identidades, ou algo próprio que não seja nem Europa nem Ásia. E a escolha do tema do meu TCC, na verdade, foi feita em parceria com o meu orientador. Originalmente eu não sabia muito bem o que eu queria pesquisar, e eu tinha ideia somente de que seria algo relacionado à Rússia, questões geopolíticas, questões militares, e eu tinha desenhado na minha cabeça um outro tema sobre essa área em específico, conforme estava falando, sobre geopolítica, sobre militarismo, mas esse projeto acabou não sendo muito viável, e eu estava conversando aí com um professor que foi o meu orientador, que foi o professor Vitor Leandro, e ele me deu essa super luz, assim, para poder entender melhor esse tema, e ele me ajudou a definir também o tema certinho. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é conheçam bastante do seu tema. Então, ainda que vocês não saibam exatamente o recorte que vocês vão fazer, vão escrever, mas vão lendo bastante coisa sobre esse universo próximo do que vocês desejam pesquisar. E converse com os professores que vocês têm amizade, têm afinidade. Muitas vezes eles podem acabar não sendo seus orientadores, mas com certeza eles vão poder ajudar vocês aí a definir melhor o tema, a pesquisar melhor. Então, no meu caso, não tinha nenhum professor especialista em Rússia que pudesse me orientar. Então, eu pedi ajuda aí ao Vitor Leandro, que foi um excelente orientador. Eu só tenho elogios a ele, realmente foi incrível. Eu já tinha uma relação boa, próxima com ele, mas durante esse período do meu TCC, com certeza fez toda a diferença. E esse também emenda com outra dica que eu posso dar para vocês, que é confie nas pessoas durante esse processo. Claro, o processo do nosso TCC ele é nosso, né, de escrever, de estudar, de pesquisar, de buscar bastante literatura, mas ter pessoas que possam apoiar durante esse processo faz toda a diferença. Não só o orientador, mas muitas vezes eu dava trechos dos meus capítulos, enfim, às vezes páginas, para pessoas lerem um pouco e ver só se a coesão do texto fazia sentido, se os conceitos que eu estava explicando estavam bem escritos. Então, não só gente de relações internacionais, eu tenho amigas de relações internacionais de outras faculdades que leram meu texto, mesmo sem conhecer muito bem aquele tema, e me deram dicas sobre coesão, sobre a maneira realmente de escrever. Dei para pessoas também que nem graduação fizeram, justamente para ver se aquilo que eu estava escrevendo estava sendo escrito da melhor maneira, de uma maneira clara, coesa, enfim. E outra dica que eu posso compartilhar com vocês é sobre organização. Então, se planejem com antecedência, conforme eu estava falando, vão buscando referências sobre o tema de maneira ampla, para vocês conhecerem mesmo o universo de acordo com o tema que vocês estão interessados em pesquisar. E busquem essas orientações com professores, com colegas veteranos, com colegas de turma mesmo. Muitas vezes conhecem alguém que possa ajudar de outras faculdades, de outros departamentos, outros colegas mesmo também que pesquisam, e isso também faz toda a diferença. E essa organização vai além dessa ajuda de outras pessoas, vai também dos prazos que vocês pensam e estabelecem para vocês mesmos. Então, façam prazos realistas, entendam que esse processo de escrever o TCC ele é um processo lento, delicado, muitas vezes difícil, e a gente tem que conciliar com outras tarefas. Eu tive muita dificuldade com relação a isso, justamente porque eu ainda fazia matérias na faculdade, eu estava estagiando, então o tempo para mim era um recurso bem escasso, e aí eu fiz TCC em todos os lugares possíveis, no ônibus, em tempos livres, entre aulas, e então façam essa organização, se planejem com antecedência e façam prazos realistas para vocês. Então não adianta dizer que vai escrever um capítulo por semana ou um capítulo a cada 15 dias, porque esse prazo não é realista para a maioria das pessoas. E principalmente para vocês também não ficarem muito apertados no final, né? A pressão para escrever e terminar o TCC com certeza é enorme,
E se você tem tempo de fazer com calma seus capítulos, de revisar, levar em consideração as anotações que os seus orientadores fizerem, isso também faz toda a diferença. Com certeza vai ser um processo mais simples para vocês. Então, tendo visto isso tudo, posso dizer que eu fui muito apoiado durante o meu processo, não só pelo meu orientador, conforme eu falei, que foi incrível, mas também por essas outras pessoas próximas que estavam aí revisando o texto, dando uma dica, e até em momentos dizendo assim, cara, relaxa, poxa, você se estressou bastante essa semana, trabalhou, conseguiu escrever de madrugada, poxa, se dá um sábado, se dá um final de semana, essas pausas também são muito importantes, porque às vezes a gente fica insistindo de maneira muito forte e não consegue produzir tanto. E se você se planejou com antecedência, botou aí um prazo folgado, realista para você, ter essas pausas também, esses momentos de, olha, esse final de semana eu vou curtir sem me preocupar com isso, faz toda a diferença para não ficar apertado o prazo no final do TCC. Eu espero que as minhas dicas e um pouco da minha história tenham ajudado vocês aí a entender um pouco mais de como vocês planejam fazer e dar umas dicas nesse processo como um todo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, é só procurar pelo meu perfil, seja no Facebook, seja no Instagram, Luiz Felipe Firmo, e estou super aberto a conversar com quem precisar. Espero poder ter ajudado um pouquinho vocês nesse trajeto. Muito obrigado, Cajinho, pelo convite e até mais.